o Espírito Santo possa falar com a igreja. Vamos amar o nosso pastor. Estende as suas mãos para cá. Vamos orar para ele, orar para a família. Eu sei que Deus tem grande bênção na nossa vida através desse homem, que ele foi chamado para deixar tudo, para ter uma igreja, para que eu pudesse estar aqui com todas as minhas falhas, e ele me amou. Como assim disse Jesus, nós temos que amar com todas as falhas, mas é complicado, né? E ele amou eu e você. Então vamos prestar atenção no que Deus tem que falar nessa noite, e vamos orar por ele. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui está o teu servo, Deus, que um dia, Senhor, o Senhor escolheu, talvez dentro de uma padaria, talvez numa família católica, que sabia que tinha um Deus, mas este homem falou: não, agora eu conheço um Deus que tudo pode. Assim como muitos vão abrir os olhos e saber que só existe um Deus que criou o céu e a terra e tudo que nela há. Senhor, é desse Deus que ele vai falar agora através da palavra, aprendendo, Senhor, 35 anos para transmitir sem reclamar, Senhor. Deus abençoe a vida dele, derrama do teu Espírito Santo, dá vida longa, Senhor, dá vida longa, Senhor, para a família, dá vida longa, Senhor, para os seus filhos nessa noite, para que nós possamos cada dia mais ouvir a tua palavra, que nós temos aprendido o que é bom e o ensinamento da tua palavra. Abençoe ele nessa noite, em nome de Jesus, é o que eu te peço e já te agradeço. Amém, Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Glória a Deus. Louvado seja Deus, né? Ainda bem que nós temos auxiliares aqui que nos ajudam, né, a realizar a obra do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Irmãos, pode assentar. Eu acho que tem um botão. Acho que Guilherme, acho que parece que está chiando. É o cabo ou é o botão aqui? Sempre tem um botão que tem que voltar ele. Eles voltam para cá. Aquele botãozinho pequeno da frente. Isso. Aí, obrigado. Irmãos, lá em Mateus, capítulo 9, Deus ele traz para nós algo novo. E Ele quer sempre, né, nos renovar, nos dar algo. E Deus tem falado comigo, se não servir para você, né, tem outros dias para você ouvir a pregação. Não fico chateado não, que graças a Deus aqui, todos aqui pagam para pregar, viu, pastor Hélio? É uma briga ainda, né, e louvado seja Deus por isso. Né, que às vezes a Deus já faz mais de 30 anos, né, quase 35 anos, e nós sempre teve dificuldade no louvor. Mas na palavra não. E Deus sustentou. O louvor é bênção. Glória a Deus, quem não gosta do louvor. Mas a igreja não foi sustentada pelo louvor, foi sustentada pela palavra. Né? Então, quer dizer, 35 anos de louvor, Deus tem levantado pessoas para louvar, né? E Deus seja louvado por isso, e que levante e adore, que eu sempre tenho um propósito de, um dia nós começarmos culto 6 da manhã e acabar à meia-noite, né? E um virando, quem quiser ir embora vai, outro vem e a coisa anda. Continua, né? Em nome de Jesus. E às vezes não é uma igreja grande, é uma igreja com mais tempo para o louvor e adoração. Vem uma turma, vai embora, quem quiser passar para o serviço, receber uma oração, passa, vai embora, vai para o serviço, na hora de voltar, né? A igreja tem que funcionar assim, mas quem sabe um dia Deus vai dar, né, a nós essa graça, né? O desejo do nosso coração para a igreja, né? Independente, a pessoa vem, ora, vai embora, livre, né? Porque Jesus nos chamou para a liberdade, né? E a igreja tem que ser livre, nós temos que ser livre, mas preso no Senhor.
mas livre, né? E Mateus capítulo 9, o versos 14, diz assim para nós: então chegando ao pé dele os discípulos de João. Olha, você vê que sempre há uma comparação. Nós não devemos comparar com ninguém, porque cada um tem um chamado. Mas infelizmente isso acontece, que os discípulos de João chegou até Jesus, né? E às vezes, irmãos, nessa noite, olha o que nós já aprendemos, não se compara. Nós não temos que se comparar com a igreja, né? Nós podemos pegar bom exemplo de outras igrejas. Pode trazer que nós aceitamos. Mas nós não devemos comparar com outras igrejas, porque o que Deus tem para nós é para nós. E o que Deus tem para eles é para eles, né? Então, mas a palavra nos ensina algo maravilhoso, que então chegaram aos pés dele os discípulos de João. Quem que chegou nos pés de Jesus? Os discípulos de João Batista, porque João Batista tinha os discípulos dele que anunciava. E dizendo: por que jejuamos nós? E os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam. Às vezes, irmãos, nós ficamos dentro da igreja fazendo essa comparação com outras igrejas, com os irmãos. Né? Por que nós jejuamos e outros não? Jesus já está ensinando aqui que tem que ter o jejum. Amém? Como nós estamos fazendo, o jejum é de Cristo, é de Deus. Aí Jesus, com toda a sabedoria, que Ele, né, é a nossa sabedoria na nossa vida, Ele disse, Jesus: podem porventura andar triste os filhos da boda, enquanto o esposo está com eles? Né? Olha como Jesus, você sabe, Ele não criticou quem jejuava, não criticou quem não jejuava. Não criticou. Ele falou assim: olha, vocês estão certos, né? E disse Jesus, porém: porventura pode andar triste os filhos da boda enquanto o esposo está com eles? Aí Jesus falou assim: olha, eu estou com eles, eu sou esposo, eu sou o noivo, eles são meus convidados, eles não precisam de jejuar agora. É a mesma coisa quando você é convidado para ir num casamento, você vai em jejum, o noivo vai ficar chateado se você não comer nada na festa, não é? E Jesus estava assim. Aí ele disse assim: olha, mas dias, porém, virão em que será tirado o esposo, então eles vão jejuar. Aí você vai ver os homens jejuar. Esses dias jejuarão. Só que às vezes nós queremos que a pessoa faz agora. Não, irmãos, vai chegar o dia. Vai chegar o dia, né, que vai ser tirado, e aí vai jejuar. E uma coisa que Deus chamou a atenção nesta noite, no meu coração, neste dia, que Deus colocou essa palavra, foi justamente esta, que Ele citou para os seus discípulos, e Ele falou assim, esse versículo, dizendo assim, ó: ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhantemente o remendo se rompe, a roupa se faz maior a rotura. Né? Então, ele disse assim, olha, aí ele completando isso, ele deu outro exemplo do momento. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompe-se os odres, entorna-se o vinho e os odres estragam-se, mas se deita vinho novo em odres novos, assim ambos se conservarão. Irmãos, e o Espírito Santo falou tanto ao meu coração nesta palavra. Por que que Deus falou? Porque às vezes nós ficamos falando assim: por que que a promessa de Deus ainda não se cumpriu na minha vida? Por que que eu não recebi de Deus ainda algo? Por que que eu ainda
Deus já tem falado, mas não tem ainda concretizado na minha vida. E eu pergunto nessa noite, Deus, Ele está falando conosco de uma forma especial, que nós somos os odres do Senhor. E muitas vezes o Senhor ainda vê que em nós há vinho velho, e o vinho velho precisa ser tirado para que pudesse colocar o vinho novo. E às vezes, irmãos, nós temos resíduo, porque eu fui entender na palavra, que Jesus falou assim, olha, o vinho novo tem que ser posto em odres novos. Não pode se deitar vinho novo em odres velhos. Por quê? Porque Jesus falou assim, estava ensinando a nós, naquele tempo, naquele período, que dizendo assim, olha, eu tenho um vinho novo para vocês. Eu tenho algo diferente para vocês. Só que ele não pode ser usado nos mesmos odres, porque contamina. Irmãos, e por que Deus está falando isso? Porque Deus tem um evangelho genuíno. E quando estava falando do vinho, significa o evangelho que Deus tem genuíno para cada um de nós. Mas às vezes nós ainda, Deus quer deitar esse evangelho, mas ainda nós somos odres que estão velho, porque nós estamos na velhice, nós estamos na caduquice, e nós não aceitamos renovar o evangelho segundo aquele que Cristo tem colocado na nossa vida. E o que Deus quer falar comigo e com você, deixe a sua caduquice nessa noite, e entra no novo evangelho, no tempo novo, em algo novo que Cristo tem para nós. Por quê? Porque ele disse assim, olha, não adianta nós colocar. E quando nós vamos ver o evangelho, que significa o vinho novo de Cristo, era um vinho sem fermentação. Ele não poderia ser fermentado. Ele teria que ser o vinho, amadurecido no tempo certo. E não o vinho fermentado. E por isso que Jesus falou para eles, não se pode colocar esse vinho em odres velho. Porque ele vai fermentar e a pressão vai fazer com que os odres estourem. E os odres estourando, perde tanto os odres que era difícil, como também o vinho que não era fácil. E aí perdia ambos. Irmãos, e que hoje está acontecendo isso. Hoje está acontecendo isso porque hoje, às vezes as pessoas não estão vendo um evangelho como ele é, e se torna difícil porque ele fermenta, e o vinho novo não pode ter fermentação. Jesus diz, por isso que coloca ele em odres novos, para que ele não se venha fermentar. E às vezes nós ainda estamos como odres do Senhor, que o Senhor quer derramar um evangelho, mas porque Jesus ele tinha uma preocupação, eu vou dizer que ele tem uma preocupação, que o evangelho dele seja genuíno, sem mutação, sem modificação, mas o evangelho puro da verdade. Não com interesses, irmãos, de benefícios próprios, mas com interesse de levar a salvação para as pessoas. E Jesus falou, eu não posso. Irmãos, nós fazemos isso, como ele deu um exemplo. Nós às vezes, por falta às vezes de pensar ou qualquer outra coisa, ou de não se importar, nós ficamos pegando um pano novo e colocando um remendo velho. Quer dizer, aquele remendo estraga de novo. Nós temos isso em nossas vidas, de ficar remendando as coisas, mas Deus não. Ele disse, eu não posso pôr um remendo novo num pano velho e vice-versa, mas pano novo se põe remendo novo, e odres velhos se põe vinho velho, mas odres novos se põe vinho novo. Não vai pôr, não vai deitar. E nós precisamos nos renovar. Nós precisamos o quê? Colocarmos na mão de Deus como odres novo, que não tem nenhum tipo de fermentação, para que não venha estragar o vinho, que Deus tem o melhor vinho. Porque ele disse para os fariseus, não, o vinho que eu estou dando é muito melhor.
né? O vinho que eu estou dando é muito melhor. Irmãos, porque quando eles estavam vivendo a lei é forte, mas a lei aponta para Cristo. Então muitas vezes nós não recebemos do Senhor, por quê? Porque nós ainda não colocamos as nossas vidas com amadurecimento dentro da palavra. Isso, irmãos, em todas as áreas da nossa vida. Porque nós precisamos sermos transformados para que tudo vá bem na nossa vida. E por que não vai bem? Porque nós não queremos uma transformação do Evangelho. Nós não queremos o que o Evangelho prega. Porque fala assim, não, mas se você viver nesse Evangelho, você é antiquado, você é passado. Não, irmãos, eu quero uma vida feliz, eu quero uma vida alegre, eu quero o meu casamento feliz, eu quero a minha família feliz, porque Jesus constituiu para mim, porque quem vive dentro da tua casa é você, quem vive dentro do que estão perto de você é você. Então as pessoas não têm que ver nada com isso, o importante é a tua felicidade, é a tua alegria dentro do prazer do Senhor, porque fazendo assim Deus vai deitar o vinho novo. E a sociedade, o mundo está impedindo isso na nossa vida. E por isso Jesus falou assim para os discípulos, eu não posso deitar vinho novo, eu tenho algo novo, eu tenho algo poderoso, eu tenho algo maravilhoso, mas aonde eu vou pôr? Deus tem um evangelho maravilhoso, irmãos, mas será que nós estamos preparados nesta noite para o evangelho do Senhor ser derramado? Porque derramado pode ser. Porque se você quiser, o vinho é teu, o odroles é teu, você põe o que você quiser. Mas Jesus falou assim, você pode pôr, só que ele vai fermentar. É teu, vai fermentar, vai explodir a fermentação. Então, irmãos, põe na tua cabeça, não é porque Deus quer, ou porque a igreja quer assim, ou porque o pastor quer assim. Não, porque assim vai ser bom para nós. Vai ser bom para mim, vai ser bom para você, vai ser bom para nós. Por quê? Porque o vinho novo, ele não vai ter nenhum, o odres novo, não vai ter nenhum resíduo que venha fazer com que venha fermentar o vinho novo. Vocês entenderam? Porque é a mesma coisa aqui que Jesus falou assim, um pouco de fermento eleva toda a massa do pão. E ele disse, se livra do fermento dos fariseus. Porque, irmãos, vai crescer, vai fazer com que venha prejudicar a tua vida. E nós precisamos nos livrar dessas coisas, para que nós vivemos um evangelho puro na presença do Senhor, sem resíduos. Porque esses resíduos, mesmo ficando nos tonéis, nos odres, automaticamente ele se contaminava, o vinho. E ele fermentava, e o vinho que era guardado, que simbolizava, era um suco da uva guardado sem fermento, e ele não fermentava, e ele ficava bom para o tempo certo. Só que às vezes o que? As pessoas fermentam, muda o evangelho, quer transformar, e aí, irmãos, vira uma transformação ruim, que depois nem o odres aguenta, e que é você, e o vinho é derramado, o evangelho que Deus perdoou, que deu para você. E não tem acontecido isso. Muitos estão escandalizados do evangelho, muitos estão escandalizados das coisas do Senhor, muitos deixaram o serviço, a obra de Deus. Por quê? Porque colocaram e eles não limparam o seu odre, e aí fermentou, e aí não suportou, estourou, e aí, irmãos, nem o evangelho e nem o odres mais. Por quê? Porque não deixou purificar o coração, não deixou purificar a vida do evangelho, como Paulo disse, o evangelho da simplicidade, o evangelho da pureza, pregando um outro evangelho. Irmãos, isto é para nós mesmos hoje, porque você é um odre onde Deus quer derramar o novo vinho na tua vida, o novo vinho na tua casa, a alegria de participar da mesa do Senhor.
Mas que adianta Deus derramar o vinho se você está com resíduos? E aí quando derrama o vinho fermenta. Ele põe o vinho bom, mas você está com resíduo, vai fermentar. E aí vai explodir. Vai perder o vinho e vai perder o odres. Não funciona. Mas ele falou assim, olha, se deita vinho novo em odres novos, porque ambos vão se conservar. Ambos vão ficar e no tempo certo você vai tomar aquele vinho maravilhoso. A alegria simboliza. Por quê? Porque ele está transformando. E o que acontece, irmão? Nós, por muitas vezes, não queremos tirar os resíduos que nos impedem recebermos vinho novo. Ou quando recebemos o vinho novo, ele se torna fermentado. E aí, irmãos, vira um problema. Te deixa isso da sua vida. Receba nesta noite um odre novo e receba um vinho novo na sua vida. Deixa o velho homem, irmão, deixa as coisas do passado. Receba hoje algo novo. Todo dia nós temos que renovar, né, a nossa vida, renovar a nossa fé. Todos os dias nós temos que colocar vinho novo, para que ele não venha se contaminar. Porque como é que Deus vai colocar um vinho novo se tem resíduo, se tem contaminação? Vai contaminar o novo. Quantas vezes vai contaminar? Por isso que tem muitas pessoas desanimadas, irmão. O evangelho é coisa linda, o evangelho é de salvação, o evangelho é de paz, o evangelho é de alegria, o evangelho é de motivação. Porque as pessoas estão desanimando, por quê? Porque ainda está com os odres velhos. E aí põe um vinho novo, o evangelho é vinho novo, mas não adianta, se está contaminado, vai virar, vai azedar. E Jesus falou, não põe vinho novo em odres velho, mas põe-se o vinho novo em odres novos. E hoje eu digo, Jesus quer colocar o vinho novo, mas como está o seu odres? Como está a tua vida? Como está o teu coração? Ele quer colocar. Mas e aí? Ele não vai colocar. Por quê? Porque às vezes, irmão, nós ainda, né, não estamos colocando a nossa vida na posição que devemos colocar para o reino. Irmãos, e Jesus estava falando isso para os discípulos. Por quê? Porque se você vê logo em antes, Jesus estava comendo com os pecadores, ele não falou isso. Ele não falou isso para os que estavam lá, para os bêbados, para os prostitutos, ele não falou. Quem que ele falou? Ele falou para os discípulos. Por quê? Porque nós já estamos precisando de se transformar em odres novos para receber algo novo. Não é as pessoas lá fora. É eu e você que tem um ministério, que tem um chamado, que tem algo na sua vida, que pode fazer. Não é aquelas pessoas que estão lá fora. É para mim e para você. Porque Deus vai colocar odres novos. Vai colocar vinhos novos. E os odres têm que estar novos. Não pode ter contaminação. Porque senão o vinho vai se contaminar. E quando vê, né, perde todo aquele vinho que Deus colocou. Por isso que quando você vê na Bíblia que fala para tomar um vinho, era um vinho em odres novos. Nem fermentação não tinha. E Jesus não queria vinho fermentado. Deus não quer o evangelho mudado, irmãos. Deus não quer o evangelho misturado. Deus não quer a tua vida, Ele quer a tua vida transformada pelo poder do evangelho. Ele não quer. Pode ter, pastor, problema seu. Problema seu, mas Deus não quer. E Ele é o dono da verdade, Ele é o dono da vida, Ele é o dono do odres. Escolhe quem quiser, irmão, cada um é livre. Mas só que nós preferimos falar, Senhor, eu quero ser um odres novo.
O Senhor vai colocar o vinho, mas o vinho que o Senhor me der, não vou contaminá-lo. Ele não vai fermentar, ele não vai azedar, mas ele vai permanecer firme na sua presença. Amém? Ele vai permanecer. Ele vai, irmãos, continuar o mesmo. É isso que Deus quer. Simples, irmãos. Simples. Não é nós ser aqui um evangelho melhor para atrair mais pessoas, para ter mais pessoas, para mostrar que nós somos. Não, nós temos que mostrar o evangelho que Cristo colocou na nossa vida. E não fermentar. Porque Deus está fazendo em nós um odre novo. Deus está fazendo na igreja odres novos para colocar vinho novo. Para que não tenha mudança, não tenha variação do evangelho, não tenha achismo, não tenha o que você pensa. Deixa Deus fazer, porque quando Deus estava falando isso para os discípulos, Ele falou assim: olha, eu vos darei o Espírito Santo sobre vocês, e quando vocês forem odres novos, eu vou derramar o Espírito sobre vocês, e vocês serão minha testemunha. Vocês vê lá os discípulos, irmão. Olha só, dá para a gente comparar. Quem era Pedro? Odres, velho. Jesus falou: Pedro, você é ótimo, mas eu vou esperar você tornar um odre novo. Aí eu vou derramar sobre você vinho novo. Não foi? Foi isso. Deus não condenou Pedro. Deus não chamou. Não, Pedro negou, Pedro fez um monte de coisa. Mas Jesus falou assim: quando você se tornar um odre novo, eu vou derramar vinho novo em você. E foi dito e feito, né, em Atos 2, dia do Pentecoste. Aí Pedro, você viu que Pedro, aquele Pedro que negou, aquele Pedro que feriu Malco, aquele Pedro que disse: não, Jesus, você não vai na cruz. Irmão, totalmente diferente. Pedro, não foi Pedro e João que estavam orando? Ia para o templo orar? Quando ele foi para o templo lá, ele não olhou para os coxos. Ele já estava com odre novo e vinho novo. Ele chegou para o coxo, e o coxo admirado para ele, olhando para ele, porque, irmão, se você tem o vinho novo e você é odre novo, alguém vai olhar para você e vai querer o que você tem, porque a Bíblia diz que aquele homem olhou para eles desejando alguma coisa, e Pedro falou: você está olhando para mim esperando alguma coisa? Eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E ele passou a levantar, e ele, glorificando o nome do Senhor, ele passou a andar, porque ele estava com odre novo. Aleluia! Deus quer derramar. Esse é o odre novo. Não é nós chegar, ficar falando o porquê que ele era aleijado, ou porquê que ele era isso, ou porquê que ele é isso. Não, Deus quer transformar a nossa vida. Ele transformou. E por causa disso, que ele fez isso, os homens que prenderam ele. E pelo rei ter prendido Tiago e ter matado, o povo amou. E ele disse: eu vou, já que o povo gostou, vou pegar Pedro também. Mas só que Pedro estava o quê? Odres novos, vinho novo. Aí, irmãos, quando nós estamos em odres novos, vinho novo, significa o Espírito Santo tendo a liberdade de agir na nossa vida, na tua vida. A Bíblia diz que Pedro, cheio do Espírito Santo, aquelas autoridades prenderam ele, e quando prenderam ele, o povo já começou também a pressionar. Se alegrou por ter matado um, mas viu que Pedro tinha feito uma boa obra. E Pedro falou assim: julga a minha obra que eu fiz. Vocês estão querendo me matar porque eu roubei, porque eu prostituí, eu fiz alguma coisa? Porque Jesus curou um coxo?
Vocês querem me matar? Ele falou assim, olha, se vocês quiserem me matar. Aí eles viram que o povo pressionou. Eles falaram assim, Pedro, então vamos fazer o seguinte. Para que não haja mais problema para nós e nem para você, para de falar de Jesus. Esquece, não faz mais isso, não faz mais aquilo. E Pedro já falou assim, eu já vou adiantar para vocês. Eu agora sou odre novos. Eu agora tenho vinho novo. Se vocês quiserem me matar, vocês me matam. Se vocês quiserem me prender, vocês me prendem. Mas eu não vou deixar de falar do evangelho que o Senhor colocou na minha vida. Porque agora eu estou falando de um vinho novo. E esse vinho novo cura, esse vinho novo liberta, esse vinho novo ressuscita. Esse vinho novo, irmãos, traz algo novo para nós. É diferente. Por que Jesus quer colocar vinho novo em odres novo? Para que aconteça isso. Senão, irmãos, nós vamos ficar com o fermento dos fariseus. Né? Nós vamos ficar com o evangelho, sim, o evangelho, mas é fermentado. É o evangelho do eu, o evangelho do que não. Pedro disse, não, eu não quero mais esse evangelho, porque hoje Jesus me transformou em odres novo, e eu vou agora colocar vinho novo, e agora a minha vida vai ser diferente. E vocês viram que Pedro, como foi uma bênção nas nossas vidas até no dia de hoje, as cartas que ele escreveu. E ele permaneceu no evangelho da simplicidade e da pureza. E ele chegou, tanto é que ele continuou na perseguição. Por quê? Porque, irmãos, quando nós somos assim, nós sofremos, mas nós sofremos pela palavra do Senhor. Por quê? Quando alguém sofre pela palavra, e ele sendo odres novo, ele não rebenta. Ele não estoura. Ele vai se fermentar, mas ele não vai estourar, porque é odres novo. E nós precisamos ser odres novos nesta noite para o evangelho do Senhor, suportar com perseverança a presença do Senhor na nossa vida. Porque tem gente que pensa que a presença de Deus não traz problema. Traz, porque nós vivemos no mundo. E Jesus falou assim, ó, se eles me odeiam, vão odiar vocês ainda mais. O mundo vai odiar. E se nós, irmãos, se a igreja estiver agradando esse mundo, nós não estamos agradando a Deus, porque a Bíblia diz que o mundo é inimigo de Deus. E quem quiser constituir amigo do mundo, constitui inimigo de Deus. Não tem outro caminho. Mas aquele que quiser ser amigo do Senhor é inimigo do mundo. Não tem outro caminho. Se alguém quiser outro evangelho, está em odre velho, e odre velho se põe vinho velho, e vinho velho não serve para nós nessa noite, porque Deus quer derramar o vinho novo. Não quer. Deus não quer o odre velho, porque ele disse, eu não quero deitar vinho novo. Eu quero trazer algo novo, eu quero trazer algo de esperança, eu quero trazer algo de vida. Mas às vezes nós ainda estamos lá. Nós nos deixamos Deus transformar nós em odres novos. Né? Porque o evangelho, a palavra, ela vai transformar a nossa vida. Né? Vamos ver rapidinho lá para a gente, né, entender mais um pouco nessa noite. Hebreus, no capítulo 8, versículo 6. Eu nem vou falar que Jesus falou de Nicodemos do novo nascimento. O novo nascimento já é um odres novos. E nós precisamos, irmãos, todos os dias, te policia você mesmo. É o seu conselho que eu pego para mim, que possa servir para você também. Essa palavra, para que você examine qual tipo de odre você está sendo. Quando Jesus deita o evangelho, o que você tem feito com o evangelho, o que Deus tem colocado dentro de você? O que você tem colocado, dizendo assim, olha, mas o fulano tem ali o evangelho, mas ele tem isso, ele tem aquilo. Porque você está contaminado.
Porque Pedro não perguntou para aquele homem o motivo que ele era coxo e o que ele fazia, mas ele disse: eu tenho uma coisa para te dar nessa noite, em nome do Senhor Jesus, o que foi crucificado e ressuscitou, levanta e anda. E aquele homem passou a andar e glorificar o nome do Senhor. Esse é o evangelho novo, é o evangelho de transformação, de mudança. Hebreus 8:6 diz para nós: mas agora alcançou ele o ministério tanto mais excelente. O ministério, irmãos, que nós temos é excelente, mais excelente, quanto mediador de uma melhor aliança que está confirmada em melhores promessas. O que Deus está falando comigo e com você? Ele falou: eu vou te dar um vinho novo, e você tem promessa de Deus que tudo vai bem na tua vida. Aceita o evangelho que o teu casamento vai ser bom, aceita o evangelho que os teus filhos vai ser bom, aceita o evangelho que as coisas vão mudar na tua vida, porque ele é mais excelente do que o Senhor tem para nós, segundo a promessa dele que ele tem, segundo a graça do evangelho. Ele não está dizendo para nós que será de ruim, ele está dizendo que será melhor, mas nós não fica preso naquele velho homem, naquela velha natureza, naquele velha pessoa. Irmãos, mude a tua mente nessa noite. Põe a mente de Cristo e fala: eu vou ser melhor para que o meu evangelho seja melhor, para que a minha vida seja melhor, para que as pessoas que estão em volta de mim seja melhor. Elas vão tomar do evangelho e elas vão sentir alegria. Agora você chega perto de uma pessoa, você às vezes não traz alegria para ela. A tua boca está falando coisas que não condiz com o vinho que Deus tem colocado em você. É isso que Deus está falando conosco hoje. Nós temos que Deus colocou vinho novo, então vamos oferecer vinho novo, e as pessoas vão gostar do vinho novo. Porque foi isso, não foi isso num casamento? Quando o mestre Sala levou o vinho, levaram o vinho para o mestre Sala, o mestre Sala falou: não estou entendendo, vocês deixou o melhor por último? Está melhor do que o primeiro, e todo mundo serve o primeiro, mas vocês estão servindo o melhor. Irmão, será que as pessoas têm olhado para mim, para você, e têm recebido da parte de Deus o melhor de Deus? Será que as pessoas têm estado na igreja e recebido o melhor de Deus? Então o que Deus está falando para você que é odres nessa noite? Coloca-se um odre novo, porque Deus quer colocar um vinho novo em você. Só que Deus quer colocar o vinho novo, mas o odre está velho. Não, para de ser odre velho nesta noite. Deixa Deus derramar o vinho novo. E aí você vai pegar esse vinho novo, as pessoas vão experimentar esse vinho novo e eles vão, né? Porque se aquela primeira fora irrepreensível, nunca teria buscado lugar para a segunda. Quer dizer, se aquela promessa, né, do odres velho era bom, ele não ia falar para colocar o odres novo. Porque está dizendo: olha, o odre velho passou. Hoje é odre novos e vinhos novos que vai ser colocado na sua vida. Né? E é isso que nós precisamos receber da parte de Deus. Vinho novo, odres novos. Agora, Deus quer colocar odres novos, vinho novos, mas os odres não estão prontos. Porque toda vez que Ele coloca, nós azeda o vinho, nós fermenta o vinho. Não, irmão, para de fermentar. Deixa o vinho novo, conserva o vinho novo. Conserva o vinho novo nessa noite na sua vida. Conserva na sua casa, conserva no seu casamento, conserva na sua vida vinho novo, né? Porque o novo vai ser novo, né? Ele diz assim, ó, estes versículos são interpretados de várias maneiras pelos comentaristas. O vinho novo era suco fresco de uva, né? E ele diz para nós: e se começava a fermentar os odres novos, feitos, né, de pele, esticavam, e sem se romper, ao passo que se fossem odres velhos,
rompiam. O vinho novo representa o evangelho como sendo uma mudança sem fermentação, que atinge formas, né, para que não venha se fermentar. Então, irmãos, nesta vida, nós precisamos, né, de vinho novo, que não fermenta, né, representa a mensagem salvífica original de Cristo e o poder do Espírito Santo demonstrado no dia de Pentecostes, né? O empenho máximo de Jesus era o evangelho original, juntamente com o poder redentor do Espírito Santo, não sofresse qualquer mudança, corrupção ou perca. Olha só, irmãos, às vezes o evangelho que chega até a mim, chega até você, está tendo perca naquilo que é direcionado para fazer. E por isso que nós não alcançamos ninguém. Por quê? Porque nós não estamos trazendo o evangelho genuíno que Deus quer que traga. Né? Nós fica trazendo o genérico. Não, irmãos, nós temos que trazer o original, nós temos que trazer o que Deus trouxe para nós. Porque o evangelho que Pedro pregou é o evangelho original. Esse foi o original. Ele disse: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E ele levantou. Né? E quantas vezes Pedro fez isso? Paulo fez isso, porque eles trouxeram o evangelho sem mistura, um evangelho original. Né? E nós precisamos estar, né, convicto disso. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 10. Ele diz o quê? E Paulo fala aqui de vasos, né? E aqui Jesus falou de odres, né? E Paulo já falou de que significa, vamos dizer assim, as mesmas coisas, né? Mas Jesus, ele falou de um lado que eu achei assim mais profundo, porque ele está dizendo assim, olha, o vinho naquela época, né, era algo maravilhoso e necessário, e ele demonstrou o quanto era necessário que o vinho não houvesse mutação. Será que os irmãos estão entendendo isso? Não é para ficar com mutação o evangelho, irmãos. É para ser simples. É para ser original. É para ser transformador. É para ser mudança. Não é, irmãos, para inventar. Não é para dizer o fulano sabe mais ou o pastor sabe mais. Não, irmão. Quem morreu na cruz aqui foi Jesus Cristo. E sabe o que é? Nós já está com 60, 70 anos, nós não vai estar aqui mais. Vai ter outros para aqui para pregar a palavra. Para que você vai querer ser tanta coisa? Para que você vai querer ser mais do que fulano, do que Beltano? Irmão, nós não vai estar aqui para pregar. Nós já está pregando no último. Né? Já está como o carro fumando, já está batendo biela. Né? E tem gente aí com motor novo, Deus seja louvado. Mas você pode pregar bem, você pode cantar bem, você pode fazer bem. Meu irmão, mas já está batendo biela, uma hora vai fundir. O teu talento é ótimo para louvar, o teu talento é ótimo para cantar, aproveita ele, porque um dia você não vai cantar mais. Não vai cantar. Ah, mas eu prego melhor. Irmão, louvado seja Deus que você prega melhor um dia, que um dia você não vai pregar também. Ah, eu faço melhor do que fulano. Ótimo, mas daqui um dia você não vai fazer também. Então aproveita agora, faça com excelência aquilo que Deus deu para você. Porque, né, como o salmista, como Provérbios disse, né, para onde você vai, você não vai fazer mais nada. Né? Eclesiastes fala, tudo quanto vier na sua mão, façai conforme a sua força, porque para onde irás, não há obra. Se você quer cantar, cante agora. Se você quer limpar a igreja, limpa agora. Se você quer fazer alguma coisa, faça agora. Porque lá na sepultura, você não vai fazer. Lá você não vai fazer. Tem que fazer agora.
Né? Então, isso é o que nós temos que fazer agora com excelência. Jesus falou assim, olha, poxa vida, eu tenho deitado vinho novo em vocês, mas vocês ainda estão com resíduo. Aí aquilo que é novo fica velho, azeda. Vocês estão entendendo? Não é o evangelho que é o problema é nós. É o odres que é o problema. Não é o vinho. O vinho Deus põe novo. Mas aí o odres transforma. O evangelho é puro, irmão, mas o homem muda. O evangelho é para ser simples, mas o homem transforma ele. E Deus não quer isso. Porque ele disse, eu não vou pôr vinho novo em odres e velho. Porque está com resíduo. Né? E ele vai danificar o novo. Mas ele disse assim, olha, Timóteo, 2 Timóteo, versículo 10 em diante. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação. Irmão, quem está aqui disposto a sofrer para salvar alguém? Paulo disse, meu irmão, se café escandaliza o meu irmão, eu não vou tomar café perto do meu irmão, porque eu não quero ver ele escandalizado. É vinho novo, em odres novos. Se isso fere o meu irmão, eu não vou fazer, porque para mim eu tomo café o dia inteiro, mas o meu irmão diz que é pecado, eu não vou tomar. Não é por causa de mim, é por causa do meu irmão. Porque Cristo pagou um preço por ele. E eu não vou fazer, ó. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Vamos lá que nós vamos ler bastante. Vai até os 40. A palavra fiel é esta, que se morremos com ele, também com ele viveremos. Irmãos, odres novos significa morrer e ter uma boa vida com Cristo. Viver para Cristo. É o 12, né? Se sofremos, também com ele reinaremos. Mas se o negarmos, também ele nos negará. Né? 13. Se somos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Se tem alguém, irmãos, trazendo vinho fermentado, o problema não está no vinho que foi deitado, mas naquele que transmite, porque Deus é fiel para derramar vinho novo. E o que Deus está falando? Deus quer derramar vinho novo em você, mas só que você tem que estar um odres novo, porque todas as vezes que Deus derrama vinho novo, o odres está velho, vai ficar velho o vinho. Trazes essas coisas à memória, ordenando-lhe diante do Senhor que não tenhamos contendas de palavra, que para nada aproveita. Olha, ó, você vai ficar contentando com palavra? Você vai ficar discutindo com palavra, irmão? Cura as pessoas, liberta as pessoas, usa o poder do Espírito Santo que Deus coloca em você, que para nada aproveita, e são para a perversão dos ouvintes. Vinho velho, vinho fermentado, que vira contenda, vira confusão. Ao versículo 2,15. Esse versículo nós trazíamos sempre no grupo de homens, viu, irmão Deus? Procura-te apresentar-te a Deus, aprovado, odre novo, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Odres novos em vinho novo, não é? Evita os falatórios profanos, porque produz maior impiedade. E a palavra diz, roerá como gangrena, entre os quais são Emineu e Fileto.
Irmão, esses caras não se convertiam, era odre velho e continuou odre velho, né? Os quais se desviaram da verdade. Por que desviaram da verdade? É o odre novo, né? O odre velho com vinho velho. Nós temos que estar com o evangelho da verdade. Dizendo que a ressurreição já era feita, perverteram a fé de alguns. Mano, olha o vinho fazendo mal, fermentado. Todavia o fundamento de Deus fica firme, e tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Jesus está dizendo essa noite: ninguém é obrigado a professar o nome dele. Ele não está pedindo misericórdia para nós servir a Ele, nem para louvar, nem para pregar. Não está pedindo, não. Mas Ele disse assim, ó, se alguém quiser me servir, afaste da iniquidade. Afaste. Se você quiser. Se você não quiser, irmão, fica na paz. Fica na paz. Né? Fica na paz. Porque vai dizer, aqueles que quiserem ter o selo de Jesus, que fica odres novos e vinhos novos. Ele diz assim, olha, porque se numa casa não há somente vasos de ouro. Olha só, irmãos, coisa linda. Não tem só vaso de ouro numa casa. Por mais que ela rica seja, tem 3 vasos de ouro. Mas ela tem também, ó, vaso de prata, que ela acha bonito. Ela acha também pau. Você vê que rico pega uma madeira lá no quintal dos outros lá, transforma uma obra de arte, né? Também de pau, de barro. E ele disse, uns para a honra, outros porém para a desonra. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vasos de honra e santificado e idôneo para uso do seu Senhor e preparado para toda boa obra. Odres novo. Eu era odres velho, mas agora sou odres novo, porque Deus está me preparando para que, né, eu possa deitar o vinho novo e ali então conservar o vinho novo. Não azedar. Será que nessa noite nós estamos azedando o evangelho, irmão? E eu fiquei com isso na minha cabeça. Será que eu estou fermentando? Ou eu estou trazendo vinho novo? Será que eu estou... Não, eu estou falando comigo, viu, irmãos? Comigo. A palavra falou comigo. Falou, será que eu estou sendo odre novo? Será que eu estou sendo odres novo? Para que quando o Senhor colocar o vinho novo, eu estou fazendo a vontade do Senhor? Ou será que eu estou sendo um odre velho, o Senhor está deitando o vinho novo, e daqui a pouco esse vinho está fermentado, e está como esse versículo falou aí, ó, levando para as outras pessoas coisas ruins, né? E nós não percebemos. Acha que as pessoas estão assim? Não, nós temos que ter odres novos. Aí Paulo fala assim, ó, foge também das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com um coração puro, invoca ao Senhor. Irmãos, misericórdia. Ó, o que ele diz? Rejeita, irmão, fica na paz. Rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produz contenda. Para que nós vamos ficar atrás disso? Para que nós vamos ficar, irmãos, contendendo? Não, vamos levar o vinho novo. Rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. 24. E ao servo do Senhor não convém contender. Se é servo de Deus, se é odres, não contente com ninguém, irmãos. Ó, não contende, mas sim seja manso. Irmãos, a Maria falou que ela é tão mansa que ela nasceu sentada. Está dando o maior problema para nascer.
A mãe dela teve que fazer promessa, fazer isso, fazer aquilo para ela. Estou mentindo, Maria? Vê o microfone para ali, pastor Ed, perto do senhor. Ela é mansa. Só que ela é braba também, viu? Hoje, pela manhã, na escola dominical, a pastora Clarice estava falando sobre a mulher, né? E que ela sofre quando ela está esperando o bebê. Aí eu falei, eu sou gêmeas com o meu irmão. Aí meu irmão nasceu e o médico falou, agora a próxima criança está sentada. Aí minha mãe Quem era a próxima criança? Acertou. Aí minha mãe fez uma promessa e eu virei. Fez promessa, irmão. Com promessas, entendeu? Com promessa. Para ver se ela virava, que ela ia ficar sentada lá e achando que na barriga da mãe tá bom. Né? Tem pessoas assim hoje, irmão. Acha que a sua vida tá boa. Precisa aí, de transformar em odres novo, que o Jesus quer derramar vinho novo em você. E você vai ser uma bênção. Vai ser uma bênção. Deixa Jesus derramar o vinho novo em odres novos. Né? Ele disse assim, o servo de Deus não convém contender, mas sim ser manso para com todos. Inclusive com a sua esposa, viu? Né? E com os maridos também, né? Deve ser, porque isso, irmão, deve ser manso com todos. É o odre sem fermentação. Porque às vezes a pessoa fala assim, o vinho que tomava quando a Bíblia fala, é um vinho sem fermentação. Né? E não é um vinho cheio de álcool como o de hoje. Mas é sem fermentação, é o suco sem. Por isso que Jesus, irmão, por isso que Jesus está insistindo, seja odres novos. Para que não fermente o vinho que Deus tem derramado na tua vida. É você, nós somos odres novos. Entendeu? Nós temos que levar isso conosco o resto da nossa vida. Até a sepultura. Dizer, Senhor, todos os dias eu quero ser um odres novo. Para que o Senhor colocar o vinho, Ele não vai azedar o vinho que o Senhor colocou em mim, e pelo contrário, Ele vai trazer paz para as pessoas que estão em minha volta. Porque senão, irmão, nós estamos sendo vinho, fermentado. E por isso que Deus permite que explode. Porque não adianta ficar sendo vinho, um vinho fermentado. Então melhor já explodir, já perde o vinho. Está estragando. Está estragando os outros. Em vez de curar, está ferindo. Em vez de curar, de transformar, está mudando. Não é? Mas que Jesus faça com que nós transformamos em vinhos novos. Porque o servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos. E apto para ensinar. O que é ensinar? O Evangelho. Ensina o Evangelho para o teu esposo, ensina o Evangelho para os teus filhos. Ensina o Evangelho. Ensina. Deve ser apto para ensinar. Né? Ensinar e sofredor. Quer dizer, você está fazendo pela questão de outras pessoas alcançarem a misericórdia e a salvação. Né? Instruindo com mansidão os que resistem. Jesus está falando que o teu marido vai ser fácil se converter ele? Ele resiste ao Evangelho. Ele resiste, porque às vezes ele quer o vinho fermentado. Que o vinho fermentado vira loucura. Mas o vinho sem fermento cura, irmão. O outro transforma em loucura. O outro não é bom. Mas o puro transforma.
Por isso que Paulo fala uma das cartas deles assim, né? Para Timóteo, não ficar somente na água, mas tomar o vinho, quer dizer, é o vinho sem fermentação. É o suco da uva sem fermentação. Né? Instruindo com mansidão os que resistem a ver porventura Deus. Lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade. É o que o Espírito Santo faz com quem está com odres novo. Ele enche a pessoa com o Espírito Santo e o Espírito Santo convence aquela pessoa que Deus é a verdade. É isso que nós vamos convencer, igreja. Tornarem a despertar, desprendendo-se de todo o laço do diabo, que à vontade deles estão presos. Sabem, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinadores, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. O que eles estão preferindo? Vinho velho. Estão preferindo vinho em odores velho. Não estão querendo um vinho no evangelho novo, no odres novo. Um evangelho sem mistura, o evangelho genuíno. Tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta. Tenha piedade, falsa piedade, né? Tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Deste foge, porque deste número, esse aí, já está no 3, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nersas carregadas de pecado e levadas de várias concupiscências, que aprende sempre e nunca, nossa irmãos, olha aí, conhece, mas nunca chega ao conhecimento da verdade. Todo dia está com o evangelho, mas o odre está velho, vai fermentar. Não adianta botar vinho novo em odre velho, irmãos. O vinho novo vai ser posto, mas o odre está fermentado. Tá? O que é? O que ficava? Os resíduos do velho ficava no odre, mesmo que lavava. O odre, irmãos, era um barril. Eu tive a oportunidade de ver barril, e o barril ele não podia. Nós queríamos conservar e ele não podia ficar sem água. Se ele secar, ele... Dá vazamento. Pega o microfone para ela, por favor, pastor Ed, já que o senhor não fez nada esses dias. Olha só. Nos tempos antigos, usavam-se odres feitos de pele de cabra para guardar o vinho. À medida que o suco de uva fresca fermentava, o vinho se expandia e os odres novos se esticavam. Mas um odre já usado e esticado estouraria. Jesus traz uma novidade que não pode ser confinada em antigas formas. Vocês entenderam? É o que hoje, irmãos, por que muitas pessoas estão se estourando? Porque estão com odre velho. Nós temos que colocar o novo na nossa vida, né? Como se não fica aqui, aprende sempre. É um cara que aprende, Você olha para ele e fala disso todo dia, mas nunca chega ao conhecimento da verdade. Sempre, nunca chega ao conhecimento da verdade. Como James
e Jabres resiste a Moisés, assim também eles resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e repróbados quanto à fé. Meu Deus, está tudo escrito, irmão. Não irão, porém, avante, porque todos serão manifestos a seus desvários, como também foi aqueles. Um dia, irmão, vai estourar o odres. Vai estourar. Agora, o que Paulo aconselha? Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, que é vinho novo, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, o amor, a paciência. Perseguição e aflições tais que me aconteceram em Antioquia e Ícon e em Listra, quantas perseguições sofri, e o Senhor, eu sofri, mas de todas o Senhor me livrou, porque Deus, deu para vocês entenderem que o odre não estourou. Por que o odre estoura? Porque tem resíduo velho. E aí estoura. Mas Paulo não deixou estourar, porque tinha resíduo novo, né? Ele tinha odres novos com vinho novo. Será que vocês entenderam? Glória a Deus. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Quem quiser viver, vai viver perseguido. Mas o homem mau, enganadores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e que desde foste inteirado, sabendo de quem tem aprendido. Irmão, olha como é importante você saber em quem você está buscando o teu conhecimento. Nem todo mundo é tão apto para ensinar, mas que você entenda e olha, julgue o odres, se tem resíduos, para que você não coloque o seu vinho ali. E de que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Aí só até nesse aqui, ó, que esse aqui que nós vamos pegar a chave, que está dizendo que o vinho novo. Todas as escrituras é divinamente inspirada. Põe isso na sua cabeça, irmão. Toda a escritura é divinamente inspirada. Tem três que os teólogos, se alguém que tiver aí me ajuda, que eu nem estava preparado nisso aqui, que os teólogos, 3 pontos que os teólogos falam que as pessoas podem julgar as escrituras e às vezes algum achar falha, porque às vezes algum manuscrito dela foi mudado, né? Eles falam que pode acontecer isso, de ter alguma falha na Bíblia, que pode ter acontecido alguma manuscrito original ter mudado, e depois o homem pode ter mudado, que é o segundo. E o terceiro, que diz assim, que nós mesmos podemos interpretar errada. Entendeu? Nós mesmos podemos interpretar errado e achar que a Bíblia está errada. E ela não está errada e nós achamos que ela está errada. Pode ser nossa. Então eles dão 3 pontos que podem ter modificação na palavra. Né? Uma pode ser a escrita original, que deve ter se perdido alguma coisa. O segundo, o homem mesmo foi lá e mudou alguma coisa. E o terceiro, nós mesmos podemos falar isso aqui está errado. Né? Mas a Bíblia continua sendo escritura divinamente inspirada e é proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Então, irmão, nós temos que estar com esse vinho novo, né? Nós temos que estar com esse vinho diante da presença do Senhor, né? Então, eu quero deixar nessa noite um momento para a gente orar, né? E que nós possamos entender
que para mim, o efeito que essa palavra trouxe foi para mim mesmo dizer: eu quero ser um odre novo. Porque não adianta, o problema não está no vinho, mas no odre. O problema não está no evangelho, irmão, mas naquele que o evangelho chega. Aí que está o problema, né? Jesus põe um vinho novo, mas o odre está velho, né? E aí o que vai acontecer? Vai ferventar, né? Por isso que Jesus chegou, quando ele estava no templo, o que ele foi lá? Expulsou aqueles que estavam no templo vendendo, né? Disse: olha, não faça da casa do meu pai comércio, não faça da casa do meu pai, né? A casa do meu pai é chamada casa de oração. Eu quero colocar vinho novo, eu quero colocar, né, um vinho novo, né? Por que Jesus expulsou eles? Porque Jesus não quer isso. Bem, então, irmãos, que a igreja também possa entender, tá? É isso que eu quero que vocês entendam nesta noite, que Jesus quer colocar vinho novo, mas para colocar o vinho novo, e eu não posso falar que a Alessandra é odre velho, eu não posso falar com a pastora, eu não posso falar com a irmã Maria. Cada um vai ver dentro de si o que tipo de odre você está fazendo. Para resumir, o que você está fazendo com a palavra da verdade? O que você está fazendo com o vinho novo que Deus tem colocado em você? O que você está fazendo? É isso que é o problema. Será que estão conservando para que quando a pessoa tomar esse vinho vai ter uma mudança? Vai ter uma transformação? Vai ter uma cura? Por isso que Paulo falou para Timóteo, né? Toma um pouco de vinho, né? Mas era um vinho sem fermentação. E o vinho simboliza saúde, simboliza transformação, simboliza vida eterna. Amém? Então vamos colocar de pé para a gente encerrar, né? Mas eu quero que você, dessa noite, todos nós, irmãos, Deus quer que você coloque vinho novo, mas Ele quer que nós sejamos odres novos. Só isso, irmão, só isso. Toda a pregação aqui foi somente essa. Será que eu estou sendo um vinho novo? Aliás, será que eu estou sendo um odres novo? Será que eu estou sendo um odre velho que... O velho, irmão, fala assim: olha, eu tirei tudo, eu virei de cabeça para baixo o barril. Marcelo conhece aí, né, Marcelo? Barril, né? Os mais antiguinhos. Eu conheci também, tive essa oportunidade. Depois eu perdi o barril. Porque depois que ele seca, aí você não consegue juntar mais as peças, né? Aí perdi, mas era um barril lindo. E aí, irmãos, o barril, né, que é o odres, Deus quer colocar o vinho. Mas se o odre estiver um pouquinho, mesmo você lavando ele, mesmo você tirando tudo, mas fica nas frechas, fica dentro dele. Sabe, irmãos, é uma contaminação, né, terrível. Então vamos nessa noite deixar que Deus descontamine, ou vamos dizer o melhor: Deus, tira o odre velho e faz o novo. Né? Você quer orar, pastora? Pode orar. Deixa Deus nessa noite fazer um odre novo na igreja. Senhor, diante da tua presença. Sara-nos, Senhor, e seremos sarados. Irmãos, Deus te ama nessa noite, e Ele quer transformar de mim, de você, um odre novo. Em nome de Jesus. Esse é o tempo de cura, tempo de sarar as feridas da alma. Esse é o tempo de cura, tempo de sarar as feridas alma. Esse Glória
Aleluia. de Deus para nossas vidas. Aleluia. Necessário é que Deus, com seu poder e sua unção, faça o sobrenatural sobre nossa mente e coração, Soberano e eterno restaurando Deus, tão profundamente em nome de Jesus, teu Filho amado, e mudando é que continuamente a tua igreja, Pai, se reúne neste lugar, porque aqui é a cura, aqui é a libertação, aqui é renovo, porque o Senhor é um Deus que não despreza. Nessa noite, aquele que ainda tiver, Pai, um restinho de algo que ainda não tem como receber o vinho novo, mas antes a tua palavra vem a nós dizendo, palavra de cura, palavra de restauração, meu Pai. Ajuda, Senhor, a tua igreja como o Senhor tem ajudado. Se nós chegamos até aqui, é porque o Senhor não tem desistido de nós. O Senhor é um Deus benigno, amoroso. E a boa obra que o Senhor começou na minha vida, na vida da tua igreja, o Senhor há de aperfeiçoar. Aleluia! Porque o Senhor é Deus. O Senhor nunca perdeu uma batalha. O Senhor nunca começou algo, Pai, para terminar, deixar sem terminar no meio. Senhor, nessa noite, todo resquício, Senhor, na nossa mente, no nosso coração, na intenção do nosso coração, que tem impedido esse vinho novo. Ah, meu Deus, Espírito Santo, remove nessa hora. A nossa alma geme por algo novo. O Senhor é o bom pastor. Muitas das vezes estamos cheios de carrapicho, cheios de picão, cheios de lama, mas o Senhor chega, coloca-nos no seu ombro de uma forma gostosa e leva-nos para o aprisco, separa a gente das demais, e o Senhor trata conosco, e o Senhor cura, e o Senhor liberta, e o Senhor restaura, e o Senhor faz coisas grandes e firmes. Aqui tem um povo disposto, Pai, a ser renovado. Aqui tem um povo disposto a receber esse vinho novo, essa alegria que vem do céu, esse vinho que vem para curar, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Ajuda-nos, Senhor. Aramanaga subriandaraia, como é bom uma coisa nova, como é maravilhoso. A tua palavra diz que as coisas velhas se passaram, e eis que tudo o Senhor faz novo, tudo o Senhor fez novo. Aleluia, porque o Senhor se entende, o Senhor foi, Pai, o Senhor trabalhou na carpintaria, o Senhor pegou a madeira bruta e transformava ela em uma madeira, Pai, aplainada, uma madeira lisa, uma madeira trabalhada. Arai, choconderraçu decanta. Espírito Santo, tenha misericórdia de nós nessa noite e derrama sobre nós, derrama. Chega de coisas velhas, meu Pai, chega da mesmice, chega da ignorância, chega de tudo, meu Pai, mas que venha algo novo. Enche-nos, Senhor, pelo teu poder, enche. A nossa alma clama, a nossa alma geme, a nossa alma chora, Senhor, por coisas novas, coisas grandes, coisas firmes. Aleluia, porque o Senhor é Deus, o Senhor não muda, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e é isso que consola, é isso que nos levanta, é isso que faz, Senhor, Pai eterno, a nossa adoração chegar, aleluia, até o trono. Meu Deus e meu Pai, meu Senhor, Pai eterno, ora diga Israel que não for o Senhor,
de Jesus, em nome de Jesus. Vai enchendo teus vasos, meu Pai. Vai enchendo, Senhor, com a tua glória. Vai enchendo, Senhor, com o teu Espírito Santo, com a unção, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Louvado e exaltado é o nome do Senhor, que vive e reina para todo sempre. Aleluia, aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Nós exaltamos, nós glorificamos o teu nome, porque só em ti, Senhor, a salvação, só em ti, Senhor, a esperança, e a nossa alma entende isso, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Aramanagassubriandaraia, Deus de poder e glória, Deus de majestade santa. Vem aqui, irmã, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, meu Pai. Aleluia, aleluia, aleluia. Soberano, soberano. Olha aí a tua igreja. Olha, Senhor. Contempla, Senhor, as nossas vidas. Contempla, Senhor, e derrama. Que os teus vasos saiam daqui nessa noite cheio da tua presença. Que quando eles colocar a planta dos pés na sua casa, na soleira da sua casa, esse algo novo aconteça ali pelo teu Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. O Senhor sempre está perto. Oh, aleluia. Aramanagassubriandaraia. Deus forte, Deus grande, Deus maravilhoso. Aleluia, 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 aleluia. Vem encher o vaso. Oh, glória a Deus. É o que eu mais quero. Aleluia. Por onde tenho andado, sempre estás por perto. Renova mim. Olha aí, você sendo renovado pelo Senhor nessa noite. O Senhor se faz presente. O Senhor se faz presente. Aleluia. 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 Oh, glória. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Ei, Jesus.
ressuscita sonhos neste lugar, aviva corações neste lugar, Senhor. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe, recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe, recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Se tentar matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido. Não desista, não desista, não desista, não pare de os sonhos de Deus. Jamais. Não desista, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos. Aleluia! E a tua visão. Recebe a cura, recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe, recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Aleluia. Recebe a cura, meu irmão. Recebe a cura, minha irmã. Porque Deus está aqui neste lugar e Ele está restaurando os nossos sonhos. Aleluia. Aleluia. Receba a unção de ousadia. Você é mais do que vencedor. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. E esse alguém é Jesus. Recebe. Recebe a recebe a unção.
Ó Senhor, te louvarei, pois teu fôlego é a minha vida.